Dia da gente conversar com o professor Castro Rocha. Professor, boa noite. Boa noite, Gabi. Boa noite, Chico. Boa noite, Rodrigo. Boa noite, meu caro. Saudade, professor. Saudade, professor. Já tem um bom tempo, né? Já que você é o homem da canção do exílio, a saudade impera por aqui. A gente estava com saudade especialmente porque essa semana foi caótica, né, professor? Só notícias realmente de fim do mundo. Mas você ia comentar alguma coisa, desculpa. Não, de fato. Eu acho que as investidas do Trump e da política externa norte-americana em relação à América Latina são tão surpreendentes, Gabi, porque no início eu pensava, logo lá no início, e que o que se tratava, na verdade, era menos da doutrina Monroe, que todos falam, que é do presidente James Monroe, de 1823, que dizia América para os americanos. Era uma petição de princípio para evitar que potências europeias se imiscuíssem no continente americano. Mas em 1823, os Estados Unidos não dispunham de poderio bélico para realmente ameaçar a América Latina. Isso começou a acontecer na passagem do século XIX para o século XX, quando os Estados Unidos vencem uma primeira guerra contra uma potência europeia, decadente, mas uma potência europeia, a Espanha, na Guerra Hispano-Americana de 1898, quando os Estados Unidos anexam Porto Rico, Filipinas e Guam e mantêm um certo protetorado sobre Cuba durante alguns anos. Então, os Estados Unidos se tornaram, de fato, uma potência. 6 anos depois, em 1904, o ponto decisivo foi não a doutrina Monroe, mas o famoso corolário Roosevelt, do Theodore Roosevelt, de 1904, que respondendo a uma crise, veja só, Chico e Rodrigo, a uma crise na Venezuela, em 1902 e 1903, quando potências europeias realizaram um bloqueio naval contra a Venezuela, porque o presidente da Venezuela, diante de uma crise econômica, se recusou a continuar a pagar os juros da dívida externa, porque o povo estava passando fome na Venezuela. E as nações europeias cercaram e fizeram um bloqueio naval poderosíssimo contra a Venezuela. Então, o Roosevelt apresentou no Congresso uma nova medida, que ele chamou de corolário Roosevelt, que levava adiante a diplomacia do Big Stick, do grande porrete. O que era o corolário Roosevelt? É o que está acontecendo agora. O corolário Roosevelt dizia que os Estados Unidos tinham o direito e, sobretudo, o dever de intervir militarmente em nações latino-americanas se elas ou deixassem de honrar seus compromissos internacionais ou prejudicassem companhias americanas. Eu achava, Gabi, que era isso que estava em jogo. Todo mundo falava doutrina Monroe e eu pensava, não, é o corolário Roosevelt. Obviamente, do que se trata do corolário Roosevelt para proteger a indústria norte-americana decadente. Gabi, ontem o J.D. Vance deu uma entrevista e um repórter perguntou de maneira correta o que o americano médio, no seu dia a dia, ganharia com um ataque feito à Venezuela. Chico, resposta do J.D. Vance: serão nossos todos os riquíssimos recursos naturais da Venezuela. E essa riqueza inesperada acabará beneficiando o consumidor americano. 48 horas atrás, o Donald Trump deu uma entrevista dizendo assim: a Venezuela estará sob meu controle e a Venezuela somente poderá comprar produtos americanos. Sim. Gabi, você sabe o que isso quer dizer de fato? É escandaloso. Há um historiador, um dos maiores historiadores brasileiros em atividade, o Fernando Novaes, da USP, que em 1979 publicou um livro fundamental, que era assim: Portugal e Brasil na crise do antigo sistema colonial. E ele fez uma montagem da arquitetura, da dinâmica do universo do sistema colonial. O principal eixo do sistema colonial era entre mil aspas, pacto colonial. Segundo o pacto colonial, um país, a colônia, só poderia comprar produtos produzidos na metrópole ou vendidos pela metrópole. Você entende, Gabi, o que eu estou dizendo? Sim. A mentalidade do Trump e do J.D. Vance é mercantilista, é pré-revolução industrial do século XVIII. É inacreditável. Professor, aliás, recomendo a todo mundo que está nos acompanhando aqui que assista o debate entre o Castro Rocha e o Leonardo Trevisan, professor, hoje de manhã, que foi assim um privilégio de acompanhar, professor, um privilégio ter o senhor aqui mais uma vez. Eu quero aproveitar, atualizar notícias do fim do mundo, né, dos Estados Unidos, e com
esse fio histórico e esse olhar que o senhor traz são fundamentais até para a gente entender o desenrolar dessa história, né? Uma delas já veio de manhã, que foi, na verdade, ontem à noite, mas a gente aqui no ICL, no nosso noticiário ao vivo, a gente atualizou hoje de manhã, que nessa suposta investida contra o narcotráfico, né? Porque para o mundo os Estados Unidos dizem que é isso. O Trump disse que pode fazer ataques, realizar ataques por terra contra os cartéis que atuam no México. Ele deu essa declaração para a Fox News, que é uma rede ali bolsonarista também, dizendo que esses cartéis... Trampista seria. Né? Trampista, Mas é verdade. Tem toda a razão, Rodrigo. Tudo a mesma coisa. Da extrema-direita. E também alegando que esses cartéis controlam o México e são responsáveis pela entrada de drogas nos Estados Unidos. E aí tem uma outra notícia que é estarrecedora, logo depois que a gente viu aquele tiro a queima-roupa que matou uma cidadã americana nessa semana, que é o seguinte... E foi logo depois, né, que os agentes do ICE mataram essa cidadã em Minneapolis. Um agente agora da patrulha da fronteira dos Estados Unidos atirou num homem e numa mulher dentro de um carro. Eles ficaram feridos, isso foi no Oregon. E nesse caso, o Departamento de Segurança Interna dos Estados Unidos também atacou a imagem das vítimas, assim como Donald Trump fez no caso da Renee, né, aquela mulher de Minnesota. O DHS diz que um dos baleados é um imigrante legal venezuelano ligado à rede de prostituição Tren de Aragua, que teria se envolvido num tiroteio recentemente, e também alegou que esse homem que dirigiu o carro tentou atropelar os agentes na hora da abordagem, o que também me lembrou o mesmo caso dessa cidadã americana, né, Rodrigo? De Minnesota, é a mesma desculpa, né? É como se as pessoas... Quer dizer, o ICE e os agentes federais não são violentos. Quem são violentos são os cidadãos com seus carros. É isso que está dizendo o Donald Trump. Ele precisa falar alguma coisa para a base dele, e eu acho que a base dele acredita. Quem são os mais ferrenhos... Mas saiu um vídeo agora na perspectiva de câmera dos policiais do ICE. Do ICE, em Minnesota. E acaba com qualquer chance... Tem, inclusive, xingamentos a motorista que acabou sendo assassinada. Vadia, vagabunda. Então, acaba com qualquer tentativa de narrativa para defender a polícia. Vai para o espaço. É isso. Professor. Olha, é tão escandaloso. O que o ICE se transformou, há algo nos Estados Unidos que não existe no Brasil, mas que ainda nos Estados Unidos hoje é uma profissão, é o Bounty Hunter. Quer dizer o seguinte, se o FBI ou uma polícia qualquer coloca um cartaz de procurado, se você como cidadão, Chico, se você se apresentar e prender a pessoa com um mandato, você recebe uma recompensa por vezes bastante volumosa. É um Bounty Hunter. Ao que parece, o ICE, os agentes do ICE são mantidos em sigilo, por isso eles usam máscaras, porque ninguém sabe quais são as pessoas físicas que estão trabalhando como agentes do ICE. Pela aparência, pelo physique de rôle, a maior parte é bounty hunter, são caçadores de recompensa. Rodrigo, qual é a recompensa? São seres humanos, são imigrantes. Para eles pouco importa se é um imigrante legal, com green card, se tem cidadania, porque eles ganham pelo número de pessoas que eles levam para a prisão. Começa a ver, hoje, houve nos Estados Unidos, em Boston, em Nova York, na Filadélfia, em Chicago, houve manifestações muito rumorosas. Ontem, em Minnesota, alguns agentes do ICE foram expulsos logo depois do que aconteceu. Gabi, a preocupação do Trump é que, ao que tudo indica, que política é volátil, mas ao que tudo indica, o Trump corre um risco enorme de ter uma derrota fragorosa nas importantíssimas midterm elections dos Estados Unidos. O que é nos Estados Unidos, para a nossa audiência, e ninguém tem obrigação de saber, o que são as midterm elections? Em 2025, 2024, o Trump foi reeleito. A próxima eleição é 2028. Ele tem 4 anos de governo sem nenhuma espécie de contratempo, sem nenhuma espécie de checagem por parte dos eleitores? Não no sistema americano. Porque na metade do mandato, ou seja, agora em 2026, em outubro, novembro, haverão as importantíssimas midterm elections, que renovam a Câmara e o Senado.
Se o Donald Trump perder as midterm elections, que é ao que tudo indica agora é o que deve ocorrer, ele deu uma entrevista, vocês devem ter escutado, ele deu uma entrevista também há 48 horas dizendo: eu não posso perder as elections, as midterm elections, senão ele falou, I will be impeached, eu serei impeachmentado. Então, a invasão, o ataque à Venezuela, o estrangulamento de Cuba, a ameaça caricata e risível a presidente do México, ao México, o reforço da ação do ICE, é uma tentativa, neste momento, desesperada do Donald Trump para reverter o que parece ser uma derrota fragorosa nas midterm elections. Essa é a questão agora. Agora, outro comentário. O que o ICE tem feito nos Estados Unidos, Gabi, eu fiz um segundo doutorado nos Estados Unidos, na Califórnia. Eu já morei em vários estados americanos dando aula. Eu digo para você uma coisa, hoje, eu não sei, ano passado, eu tinha um convite para ir num encontro dedicado a Machado de Assis na Universidade de Yale. Um encontro importante, tudo pago. Chico, eu não fui. Eu preferi ir para a Itália. Porque qual é a garantia que eu tenho hoje? Eu sou brasileiro. Porque brasileiro tem essa mania de achar que é branco. Gabi, Rodrigo, Chico, nós não somos brancos, nós somos latinos. Em nenhum lugar do mundo nós somos brancos, só no Brasil. Nos Estados Unidos eu sou latino. A chance que eu tenho de ser parado por um agente do ICE, Yale New perto de Nova York, em Nova York, como é que eu explico que eu sou um professor universitário, escritor, que estou participando de um evento sobre Machado de Assis em Yale? A chance que eu tenho de ser preso não é pequena, de acordo, Chico? Sim. Então, hoje, muitas pessoas, o turismo está em queda livre nos Estados Unidos, mas não somente turismo. Há algumas áreas da economia norte-americana que estão sofrendo severamente. Por exemplo, construção. A mão de obra da construção civil norte-americana é de imigrante geralmente ilegal. Agora, para que a audiência entenda, Gabi, o que é um imigrante ilegal? Ele é um criminoso? Não. Quer dizer que ele não dispõe do documento final para ser um cidadão considerado a legal alien, que é a expressão horrorosa, é a expressão técnica, que é um green card. A Califórnia sofreu um problema sério ano passado, na época da colheita da laranja. Frutos cítricos são fundamentais para a economia da Califórnia. Sabe por quê, Gabi? Geralmente quem faz isso, comparando, seria com os boia-frias brasileiros. Ninguém quis ir trabalhar. As laranjas apodreceram, porque não tinha gente para colher as laranjas. Nenhum norte-americano vai querer colher essas laranjas, Chico. Então, essa política da imigração, ela tem produzido um colapso que começa a ter efeitos concretos no cotidiano americano. Ao mesmo tempo, as tarifas, que é uma coisa absolutamente insana, que é um retorno de novo ao mercantilismo. E veja, o mercantilismo é o modelo do princípio da globalização do século XV ao XVIII, superado pela Revolução Industrial. Esse modelo absolutamente insano das tarifas. Quem é que paga? Já está comprovado, quem é que paga o aumento da tarifa? É o consumidor americano. Uma grande cadeia americana, que é uma espécie de alma da América, o Walmart. O Walmart acabou de lançar um comunicado oficial anunciando o maior aumento de preços da última década, e o Walmart escreveu na nota: o aumento é devido às tarifas. Então, as chances concretas do Trump perder, do Partido Republicano perder as midterm elections é muito grande. O que explica as últimas ações do Trump, Gabi, porque não nos enganemos, é fruto de desespero, não é força, é fruto de desespero. É verdade. Esse alerta o José Bex fez também hoje de manhã, professor, vai nesse sentido. Agora a gente vai para a hora da literatura, que é um momento muito esperado, mas tem muita gente tentando entender a nossa thumb, que é a nossa capa aqui do N2. Daqui a pouco a gente vai explicar, até por isso vou trazer as duas leituras aqui, para dar tempo da gente falar das duas coisas. O que o professor Castro Rocha vai falar aqui na parte da literatura? Sobre a divisão das Américas por meio de um poema do colombiano José Maria Torres Caicedo, de 1857. Então, primeira parte do poema, do trecho da leitura que a gente traz, é a seguinte, está na nossa tela também. Porém, encontram-se isolados e desunidos os povos nascidos para serem aliados. Seu dever é a união, sua lei o amor recíproco. Tem idêntica origem e missão. A raça da América Latina, diante de si, tem a raça saxã, inimiga mortal que já ameaça destruir sua liberdade e seu estandarte. Essa é a parte 1.
O segundo trecho que a gente coloca na tela é o seguinte: a paz é sagrada, mas se a guerra é declarada por um povo audaz contra um povo inofensivo, a guerra se torna um dever, é uma necessidade. Só depois da guerra a paz se afirmará. União, união, e a luta de imediato começa. Nossos lares são invadidos. Povos do Sul, valentes e determinados, o mundo cantará vossa aliança. Professor Castro Rocha. Obrigado, Gabi. Eu adoro sua leitura, sabia? Obrigada, eu acho um luxo a gente poder chegar na sexta-feira e ler esse poema. Gabi, vamos lá. Esse poema é uma preciosidade. É um longo poema narrativo do poeta colombiano, um dos mais importantes do século XIX, José María Torres Caicedo. Ele publicou esse poema, olha que bonito isso, Gabi, num jornal que era publicado em Paris, o Correio do Ultramar. Esse é o primeiro poema, é a primeira vez na literatura em língua espanhola, hispano-americana, ou seja, da América Latina, não incluindo o Brasil de língua portuguesa, em que se opõe de maneira clara uma América Latina e uma América saxã. Quando ele diz no início, porém encontram-se isolados e desunidos, é que no poema ele tratava da ameaça crescente do imperialismo norte-americano. Porque, ao contrário do que dizem, Chico, o imperialismo continua muito vigente e forte. É do imperialismo norte-americano. Então, como reagir? Ele diz, encontram-se isolados e desunidos os povos nascidos para serem aliados. Que povos? O Brasil, a Argentina, a Venezuela, a Colômbia, Cuba, as Américas outras que não a América anglo-saxã. Esse é o poema. E nós somos, diz ele, inofensivos, ele quer dizer pacíficos. Agora, que é a segunda parte do poema, ele diz assim, mas se a guerra é declarada por um povo audaz, Donald Trump, contra um povo pacífico, a Venezuela, o México, o Brasil, não esqueçamos, Gabi, o primeiro ato de agressão contra a América Latina não foi contra a Venezuela, foi contra o Brasil, quando Donald Trump impôs um absurdo tarifaço de 50%, tentando interferir no judiciário brasileiro. Tão grave quanto o sequestro do Nicolás Maduro. O primeiro ataque foi ao Brasil, não esqueçamos disso. Se isso ocorrer, nós não podemos baixar a cabeça, não podemos dobrar a espinha, não importa que o povo seja audaz, não importa que tenham mais armas, porque unidos, a guerra não é só um dever, é uma necessidade. Unidos, Lula ligou para Delcy Rodrigues, o presidente Lula ligou para a presidente Cláudia Sheinbaum, o presidente Lula ligou para o presidente Gustavo Petro. Unidos, de imediato, podemos começar o que de fato importa, que é a resistência. Se isso acontecer, Gabi, o mundo vai cantar a nossa aliança, porque se nós resistimos aos Estados Unidos, então a Europa fará o mesmo, a China se pronunciará, a Rússia não aceitará, e nós acabaremos com esse delírio do Donald Trump. Este poema de 1857, hoje, é mais atual do que quando foi escrito. Professor Castro Rocha, muito obrigada por trazer esse paralelo numa semana tão difícil quanto foi essa. Muito obrigada, professor. Um abraço e bom ter você de volta. Obrigado. Ótimo fim de semana. Bom fim de semana. Valeu, professor. Obrigado. Gente, tem muita gente perguntando o que é essa nossa capa aqui do programa, que tem o Bolsonaro assistindo o N2, né? Sim. Então, o Bolsonaro ali assistindo o N2. Gente, é porque nessa semana a defesa do Bolsonaro agora, né, fez um pedido para que ele pudesse entrar no programa de leitura para diminuir os dias de pena e também, além de tudo que a gente já falou ontem, eles estão pedindo, até solicitando assistência religiosa de um bispo, de um pastor, para dar continuidade ao acompanhamento que ele já tinha durante a prisão domiciliar. E junto com o pastor, sabe qual foi o pedido que veio? Uma Smart TV. Ah, garoto! Quer assistir o ICL? O cara quer ficar ali. Não, ele vai ver aquelas baboseiras lá. Porque ele quer ver os meios de comunicação. A justificativa foi essa. Caramba! Mas ele quer ver no streamer, ele não quer ver TV aberta, porque ele tem acesso à TV aberta hoje, ele quer ver
Como é que é o nome daquela? Rubro Verde, né? Tem uma rádio aí. Auri. Não sei, enfim. Deixa uma dessas lá, aí, deixa... revista Extremo Oeste, ele quer Faroeste, esse tipo de coisa. As mentiras lá do Pânico, né? Acho que ele Também. quer ver aquilo lá. Será que ele não quer pesquisar os resumos dos livros também para poder escrever depois? Não, mas o resumo do livro quem vai levar vai ser a família dele, vai levar o resumo do chat GPT. Já pensou o Carluxo levando... Ele vai copiar. Tu acha que Bolsonaro vai fazer uma ficha de leitura nessa altura da vida? Nunca leu nenhuma carta de ABC, imagina. Pelo amor de Deus, não vai. O pessoal estava curioso, essa história que veio aí, veio pedir. Mas ele pediu o Smart TV, ele quer sintonizar... E o pastor é para curar o soluço. É o único jeito. Porque esses pastores não dizem que levanta a gente da cadeira de roda, não sei o quê. Mas é um pastor específico que ele quer receber? Acho que é o Malafaia. Eu acho que devia ficar o Malafaia ligado o dia inteiro na orelha dele. Nossa, aí que ele ia cair da cama mesmo. Que castigo, hein? Malafaia no juízo do sujeito, puxado, pelo amor de Deus. Ó, gente, sexta-feira, ainda não sextamos porque tem Cine CL hoje, hein?